Perry falando. Preciso de um agente especial para uma missão importante. Batman precisa de uma equipe que haja secretamente. Eu distribuirei as missões. Diário de Rorschach, 12 de outubro, 1985. Esta noite, um comediante morreu em Nova York. E aí pessoal, começando mais um vídeo pelo Renascido das Cinzas, canal Dark Nightmare, o canal mais sem graça do YouTube. Eu sou o Doug e esse é o Review Dark Nightmare número 13. E hoje nós temos... Uma linda borboleta, lindas flores, nuvens. Horror Shark. Esse review é o nosso primeiro review da DC Comics e foi escolhido pela nossa inscrita do canal e primeira Dark Queen, Emily Lira. Rorschach, que apareceu pela primeira vez em Watchmen, número 1, de setembro de 1986, foi criado por Alan Moore. E ele foi criado inspirado nos personagens da extinta Charlton Comics, o Questão e o Mr. A, e também foi criado inspirado no teste de Rorschach, que é uma técnica de avaliação psicológica pictórica, e foi desenvolvido pelo psiquiatra psicanalista suíço Hermann Rorschach. O teste consiste em dar respostas sobre com o que se parecem as 10 pranchas com manchas de tinta simétricas. A partir das respostas, procura-se obter um quadro amplo da dinâmica psicológica do indivíduo. Quem quiser saber um pouco mais, tem link na descrição. O nome verdadeiro do Rorschach é Walter Joseph Kovacs. Ele nasceu em 21 de março de 1940, filho de Sylvia Kovacs. Quando Sylvia estava grávida, todo mundo disse-lhe para fazer um aborto. Mas, no entanto, ela deu à luz. O pai de Walter, que era amante semi-permanente de Sylvia, tinha deixado ela 2 meses antes de seu nascimento. E tudo que Walter sabia dele era que seu nome era Charlie. Charlie desapareceu deixando seu filho e sua amante para trás. E Sylvia começou a trabalhar como prostituta para sobreviver. E constantemente abusava de Walter, pois este interferia no seu negócio. Em um incidente possivelmente com a idade de 10 anos, Walter ouviu sua mãe fazendo sexo com um cliente e aproximou-se, pensando que ele estava machucando ela. Como ele entrou na sala, o homem se irritou e pagou somente $5, muito menos do que sua mãe esperava. Furiosa, ela começou a bater em Walter e chamá-lo de pequeno bastardo, gritando que ela deveria ter escutado a todos e feito um aborto. Em julho de 1951, com a idade de 10, Walter foi para buscar algo no supermercado, para sua mãe. Ele foi parado por 2 valentões mais velhos, que o chamavam de filho da puta. Um esmagou uma fruta na cara dele, e o outro, brincando que ele tinha algum tipo de doença, disse-lhe para puxar as calças para baixo, assim eles poderiam dar-lhe um exame. Walter arrebatou o cigarro da boca de um dos valentões e enfiou no seu olho, cegando-o parcialmente. Em seguida, atacou o outro viciosamente, puxou seu cabelo e mordeu seu rosto. As pessoas por perto referiam-se à sua selvageria como de um cão raivoso. Devido a este evento, foram investigadas as circunstâncias da vida de Walter, e foi revelado que ele tinha sido regularmente espancado e exposto aos piores excessos do estilo de vida de uma prostituta. Assim, foi decidido por ele ser colocado sob os cuidados do Estado. Walter foi admitido para a casa de Charlton Lillian para crianças problemáticas, em New Jersey, longe da influência negativa da mãe dele. Verificou-se que Walter mostrou-se inteligente e estável, indo muito bem na escola, destacando-se particularmente nos campos da literatura e educação religiosa. Ele também possuía impressionante habilidade nas áreas de ginástica e boxe amador. Walter passou a dizer como ele gostava do presidente Truman, o presidente da época, e achava que, largando a bomba atômica em Hiroshima, Truman salvou milhões de vidas, porque se ele não tivesse feito, teriam morrido muito mais pessoas na guerra. E para quem quer entender o contexto dessa história, tem link na descrição também. Durante seus anos na escola, Sylvia nunca tentou fazer contato com seu filho. Em 1956, sua mãe foi encontrada num beco em South Bronx, assassinada através da ingestão forçada de diabo verde, um líquido usado para a limpeza de canos. Quando a notícia chegou a Walter, agora com 16 anos, ele disse apenas uma palavra: bom. Logo após Walter deixar a casa de Charlton, ele começou a viver em uma série de apartamentos de baixa renda. Ele assumiu um emprego como servente numa empresa de vestuário feminino chamada Malcolm Long.
como um trabalhador manual não qualificado. Em 1962, havia uma ordem especial para um vestido em um tecido de um material novo criado pelo Dr. Manhattan. A cliente era uma jovem com um nome italiano, Kitty Genovese. Walter costurou o vestido, mas a cliente rejeitou, dizendo que era feio. Walter pensava o contrário, e já que ninguém queria o vestido, guardou para si. 2 anos depois, em março de 1964, ele comprou um jornal e viu que a cliente tinha sido estuprada e torturada fora de seu edifício de apartamento, enquanto seus vizinhos assistiam, e não chamaram a polícia. Por causa disso, Walter constatou como todas as pessoas são egoístas e uma vergonha para a humanidade. Isso incluía ele mesmo. Walter pegou o vestido e costurou uma máscara, e vendo seu reflexo no espelho disse: "Esse rosto talvez eu consiga olhar no espelho." Vestindo seu rosto novo, Kovacs decidiu se tornar um aventureiro mascarado, pelo nome de Rorschach, de Hermann Rorschach, que criou o teste de Rorschach Inkblot. Continuando seu trabalho na fábrica de vestuário, Walter começou seu estilo de vida noturno pelo combate ao crime. No ano seguinte, 1965, ele fez uma parceria com um colega vigilante fantasiado, o Coruja II, cujas competências técnicas e recursos complementavam suas próprias habilidades como investigador. O Coruja foi responsável pela construção do gancho de Rorschach. Durante esse tempo, eles lutaram contra as gangues e foram bem-sucedidos em erradicar o crime de Nova York. No próximo ano, abril de 1966, foi criado o segundo grupo de vigilantes, o Watchmen, formado por Rorschach, Espectral II, Coruja II, Dr. Manhattan, comediante e Ozymandias. Rorschach sentiu admiração pela personalidade forte do comediante e sua coragem de enfrentar a realidade como é. Por um longo tempo, Rorschach continuou como um vigilante de hábitos leves com a escória. Todos os criminosos que ele pegava, ele quebrava e deixava para a polícia prender. Seu padrão continuou até 1975, quando Blair Roche, uma menina de 6 anos de idade, foi raptada porque Gerald Anthony Grice pensou que ela tinha sido ligada à fortuna da Roche Química. O pai de Roche era um motorista de ônibus e a família não era de alguma forma rica. Rorschach tinha razões pessoais para pegar o caso, e então interveio, prometendo aos pais que a menina voltaria ilesa. Ele visitou bares do submundo, colocando 14 pessoas no hospital sem necessidade. Mas o 15º deu-lhe endereço para Modos Modernos, loja de uma costureira não utilizada no Brooklyn. Ele chegou ao prédio apagado ao entardecer, enquanto Grice estava fora. Ele se hospedou no quintal e viu 2 cães de ataque, pastores alemão, brigando por um pedaço de osso. Ele entrou pela porta da frente e, ao examinar a casa, no forno tinha uma peça de roupa infantil. Um dos armários estava cheio de utensílios de corte de carne e na cozinha encontrou um monte de cortes grossos de carne. Ele olhou pela janela e os cães permaneciam brigando. Percebeu então que o osso pelo qual eles brigavam era um fêmur, um osso humano. Ele foi até o quintal e abriu a cabeça de um dos cães com um cutelo. Foi naquele momento, quando ele fechou os olhos e abriu o osso novamente, que ele dizia que já não era mais Walter Kovacs, agora ele era o Rorschach. Ele então usou o cutelo para matar o outro cão. Grice estava bebendo quando retornou ao seu apartamento às 10h45 naquela noite. Quando ele entrou em casa, Rorschach jogou o corpo ensanguentado de um e depois do outro dos cães nele. Silenciosamente, Rorschach agarrou e algemou Grice ao forno, enquanto ele gritava que não havia prova sobre o que ele fez. Rorschach joga uma serra no chão e em seguida começa a derramar querosene em toda a casa, e aponta a serra para o assassino, implicando que ele deveria serrar as próprias mãos ou morrer queimado. Rorschach ficou ali vigiando a casa queimar durante 1 hora e percebendo o vazio da existência humana. Após o incidente, Rorschach largou seu emprego como trabalhador de vestuário. Ele começou agora a trabalhar principalmente sozinho, enlouquecido, como o comediante comentou. A Lei Keane foi aprovada, banindo os vigilantes fantasiados e exigindo suas aposentadorias. Enfurecido e desafiador, ele respondeu deixando o corpo do notório estuprador múltiplo Harvey Charles Furniss na frente de um departamento de polícia, com uma nota fixada no peito escrito "Nunca". Fiel à sua palavra, Rorschach continuou combatendo o crime em desafio aberto da lei, vivendo em uma favela de prosperidade de sua senhoria, Dolores Shrape, sem qualquer fonte de renda. Durante o dia, ele podia ser visto andando pelas ruas de Nova York sem seu rosto ou fantasia, como um mendigo com uma placa que diz: "O fim está próximo". Em 12 de outubro de 1985, começava a crise dos mísseis durante a Guerra Fria, e eu deixei um link na descrição para quem não sabe do que se trata. E a humanidade estava à beira de uma guerra nuclear de proporções catastróficas. Um homem chamado Edward Blake foi jogado da janela de seu apartamento.
e Rorschach escreveu sua primeira entrada de diário. Usando o gancho dado a ele por Dan Dreiberg, Rorschach subiu para o quarto andar e investigou a casa de Blake, descobrindo sua identidade secreta como o comediante. Na tentativa de descobrir a motivação do assassino, Rorschach desenvolve uma teoria de assassino que reza que alguém está tentando matar todos os vigilantes fantasiados existentes. Considerando esta como uma possível causa, Rorschach se sentiu obrigado a informar os outros vigilantes sobre uma possível ameaça às suas vidas. O primeiro na lista para avisar é seu antigo parceiro, Dan Dreiberg, que era conhecido como Coruja. Ele entra em seu apartamento arrombando a fechadura e come uma lata de feijão frio. Ele joga para Dreiberg o distintivo do comediante, que ele pegou da calçada encharcado de sangue. Dreiberg sugere que era apenas um roubo comum ou um crime político, mas Rorschach persiste em sua teoria de assassinato, corroborando que o comediante não poderia ser morto por qualquer um, e relembrando dos velhos tempos. O segundo era Adrian Veidt, ou Ozymandias. Rorschach vai avisá-lo e ouvir sua opinião sobre crime político. Às 8h30 ele escreve sua segunda entrada de diário e invade o Centro de Pesquisa Militar Rockefeller, encontrando John Osterman, o Dr. Manhattan, e Laurie, a espectral segunda. Osterman explica como ele não tem motivo para cuidar da vida humana, e Laurie exprime seu ódio pelo comediante. Às 11h30, Rorschach escreve uma outra entrada enquanto caminhava por um beco escuro em direção ao seu apartamento. No dia 16 de outubro, Kovacs estava fora do cemitério durante o funeral de Ed Blake. Ele notou que Edgar Jacobi, uma vez o vilão conhecido como Moloch, participava do velório de seu arqui-inimigo. Rorschach invade a casa de Moloch e o interroga. Decidindo que Edgar não sabia de nada, Rorschach sai, depois de examinar um frasco de comprimidos ilegais chamado Laetrile. Jacob explicou que ele precisava da medicação pois ele tinha câncer. Rorschach escreve uma outra entrada em seu diário, então invade o cemitério e paga sua última homenagem a Blake. Em 21 de outubro, Rorschach lentamente começa a desvendar a trama do assassinato. Escrevendo sua última entrada em 21 de outubro, ele descobriu uma tentativa de assassinato à vida de Adrian Veidt e viu mais uma prova de sua teoria de assassinato. Quebrando outra fechadura que Jacob havia instalado, Rorschach entra no apartamento dele e pergunta sobre a lista, que mencionava Dr. Manhattan e seus associados, lembrando que 2 heróis que foram eliminados eram inimigos de Moloch. Em seguida, ele descobre que Moloch foi baleado na cabeça. Uma força da polícia estava do lado de fora do apartamento esperando por Rorschach, e alguém com um megafone lá fora chamava por ele, afirmando que ele estava cercado pela polícia. Percebendo que ele tinha sido culpado, ele procura por um tipo de proteção, agarrando uma garrafa de Veidt para spray de cabelo de homens e correspondências. Quando a polícia entra, ele coloca fogo neles enquanto eles subiam as escadas. Ele joga pimenta nos olhos de um dos policiais. Em seguida atira torresmos com seus ganchos e os queima, antes de pular pela janela do quarto. Enquanto tentava fugir, numa luta brutal com a polícia, ele é cercado e espancado, e tem sua máscara removida, revelando sua identidade. Na prisão, Kovacs é objeto de tratamento mental regular de um psicólogo clínico chamado Malcolm Long. Kovacs foi usado como um tipo de cobaia, para fazer as pessoas acreditarem que seu extremo vigilantismo abriria caminho para a identificação de uma síndrome relativa aos mascarados vigilantes. Em suas primeiras reuniões, ele examina opiniões de Kovacs através do teste de Rorschach-Inkblot. Malcolm mostra as placas para Rorschach e pergunta o que ele vê. Rorschach responde dizendo que vê lindas borboletas, nuvens e belas flores. Mas ao invés disso, ele vê incidentes referentes à vida dele, como uma cabeça de um cachorro partida, ou mesmo a memória dele quando entrou no quarto de sua mãe enquanto ela trabalhava. Até mesmo a briga com os garotos quando ele tinha 10 anos. O tempo de Kovacs na prisão consiste de ameaças de morte implacáveis. Em um incidente na linha de alimentos, um homem monstruoso chamado Otis ameaça estuprar e matar Kovacs. Rorschach então agarra um cilindro de gordura quente e joga em seu rosto, dando-lhe queimaduras graves. Enquanto os guardas imobilizavam Kovacs, ele gritava para os outros presos. Acho que vocês não entenderam. Eu não estou preso aqui com vocês. Vocês estão presos comigo. Mais tarde, Rorschach diz a Malcolm Long muito sobre sua infância e como cresceu para se tornar Rorschach. Eventualmente, conta-lhe sobre a garota sequestrada que o transformou em Rorschach. Mais tarde, é revelado que Otis está morrendo e que quando ele morrer, é provável que comece uma rebelião de presos em tentativa de arrancar a cabeça de Kovacs. Grande figura, um antigo chefe do crime, convence um guarda a deixar ele por 5 minutos com Kovacs. Com Grande Figura estão seus comparsas, Michael e Lawrence, então eles ameaçam Kovacs de morte. Em 31 de outubro, na noite de Halloween, Otis morre e começa a rebelião para caçar e matar Walter. Grande Figura e seus comparsas retornam com um soldador de arco para poder quebrar a cela de Kovacs. Kovacs insulta Lawrence, que o alcança através das grades tentando agarrá-lo.
Usando a camisa rasgada, Rorschach une 2 dedos menores de Lawrence e quebra seu braço no processo. E já que Lawrence estava no caminho, Michael é forçado a cortar os seus braços fora para poder tirá-lo de lá. Então ele usa o soldador para cortar os seus braços. Kovacs então diz a grande figura: 1 a 0. Vem cá me pegar. Enquanto Michael está rompendo as grades da cela, Rorschach fica em cima de sua cama. Quando o capanga entra na cela, Rorschach o golpeia e este cai de cabeça no vaso sanitário, que derrama água no chão. O soldador mal isolado cai no chão e eletrocuta o capanga, matando-o. Então Rorschach diz a grande figura: Eu nunca tinha jogado merda na privada dessa forma. Gostei disso. 2 a 0. Sua vez. Sai da frente! Sai! Aterrorizado, grande figura corre através da prisão, eventualmente se escondendo no banheiro. Espectral II e o Coruja invadem a prisão e se encontram com Kovacs, mas ele diz-lhe que precisa cuidar de uma coisa antes deles saírem, e segue em direção ao banheiro, onde grande figura estava escondido. Laurie ouvia um ruído de batido, enquanto Dan ouvia a descarga. Rorschach matou o grande figura dentro do banheiro. Eles então escapam da prisão dentro de Art, o veículo do Coruja. Os três decidem ir para a caverna do Coruja. Ao chegar lá, o Dr. Manhattan retorna, alegando que Laurie vai tentar convencê-lo a salvar o mundo. Laurie o acompanha, deixando o Coruja e Rorschach em paz. Coruja pondera a tentativa de assassinato a Adrian, e observa que ele era um assassino contratado. Rorschach diz que eles vão sair e verificar os bairros e interrogar pessoas, zombando de seu parceiro para descansar. Isso faz com que Dan irritadamente fale sobre o hábito de Rorschach de insultar as pessoas. Ele ainda profere: ninguém reclama porque pensam que você é um lunático. Dan fala sobre como é difícil ser um amigo para Rorschach. Então de repente para e pede desculpas por sua explosão, dizendo que ele não deveria ter dito nada disso. Rorschach então, em surpresa de Dan exibir um momento raro de empatia, oferece-lhe a mão em desculpas por suas ações. Daniel, você é um bom amigo, eu sei disso, sinto muito. Eu sei que às vezes é difícil. Dan aceita e os dois seguem para o seu destino, sem fazer mais perguntas. Lá, eles descobrem um homem que trabalha como entregador para a pirâmide. Este entrega a eles um bilhete do assassino Roy Chess, com instruções para matar Adrian Veidt. Eles invadem o escritório de Adrian Veidt, onde o Coruja adivinha a senha do computador, descobrindo que Veidt possui controle das entregas da Pirâmide Enterprises e, além disso, controle de desenvolvimento dimensional, e também que Veidt forjou sua própria tentativa de assassinato. Agora convencido de que Veidt está por trás de tudo o que está acontecendo, Coruja e Rorschach seguem para a Antártida, onde Veidt tem o seu esconderijo secreto e sua utopia. Não antes de Rorschach deixar seu último registro no diário e jogar numa caixa de correio desconhecida. Enquanto Rorschach e o Coruja viajam para a Antártida, Nova York é destruída por um monstro alienígena gigantesco. Art quebra e trava devido às temperaturas insuportavelmente frias da Antártida. Rorschach e Coruja usam hoverbikes do Coruja, o resto do caminho para o esconderijo de Veidt. Lá, Rorschach e Coruja são facilmente derrotados por Veidt. Rorschach continua a tentar agarrar-lhe por trás e esfaqueá-lo com um garfo, mas sem sorte. Veidt é mais rápido e mais forte, bem como extremamente perspicaz. Afinal, ele é o homem mais inteligente do mundo. Rorschach descobre que Veidt usou seu monstro alienígena geneticamente modificado para matar metade de Nova York. Dr. Manhattan e Laurie se juntam a eles, tentando impedir Veidt. Eles descobrem que a humanidade cancelou a guerra, agora que havia uma força maior para lidar. Todos eles decidem não contar a ninguém o segredo, para que o mundo possa tornar-se um tipo de utopia. Todos exceto Rorschach. Ele tenta fugir em um dos hoverbikes, mas o Dr. Manhattan o impede. Rorschach, no meio da neve, tira sua máscara sabendo que a nova utopia de Veidt deve ser protegida, com um custo da própria vida dele, e então propriamente pede que o Dr. Manhattan use seus poderes para desintegrá-lo. Mas não posso mudar a natureza humana. É claro, tem que proteger a nova utopia de Veidt. Um cadáver a mais não faz diferença. O que é que você está esperando? Vai! Me mata! Rorschach deixou seu diário na caixa de correio que estava endereçada para um jornal, que contava histórias bizarras. Vasculhando sua pilha de correio, Seymour, que trabalhava no jornal, assistente de Hector, o dono do jornal, pega o diário de Rorschach no último painel. Em 1986, o jornal finalmente publica o conteúdo do diário de Rorschach. No entanto, a publicação foi ignorada por vários anos.
antes de Redford se tornar presidente dos Estados Unidos e ordenar uma investigação sobre o massacre de Nova York. Em um esforço bem sucedido para ganhar a reeleição de 1992, a humanidade descobre que foi manipulada para ficar em paz. Durante os anos seguintes, Seymour Redford foi assassinado e o diário de Rorschach foi roubado. Então um indivíduo desconhecido assumiu o manto de Rorschach do falecido Kovacs, após adquirir a máscara. Atualmente no universo DC, o novo Rorschach e os personagens de Watchmen foram parar no universo DC original, onde eles estão fazendo um crossover com Batman, Superman, Mulher Maravilha e outros. E é isso, gente. Terminando mais um vídeo pelo canal Dark Nightmare, o canal mais sem graça do YouTube. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, se inscreva no canal, curta a nossa página do Facebook, facebook.com/TheNewDarkNightmare, e aguarde por novos vídeos. Aproveitando a oportunidade para pedir desculpas pela demora nos vídeos, é porque realmente eu não tenho como ficar fazendo vídeo toda hora, todo dia. Isso aqui dá um trabalho danado. E é isso que eu tenho para dizer por agora. Até mais, minha gente. Tchau.